Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 3 características de um líder saudável a partir de Tito capítulo 1, verso 9. Para você que não me conhece, eu sou Matheus Vasconcelos, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, sou educador teológico e trabalho nessa área desde 2016. Ao longo desses anos, Deus tem me dado o privilégio de ensinar em diversos estados do nosso país e nas mais diversas instituições. Já tenho ensinado em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, Pernambuco, aqui no Ceará, no interior do Ceará, no Rio Grande do Norte, em diversos lugares. E eu queria convidar você a fazer um desafio a você que está assistindo aqui, já foi meu aluno. Queria que você dissesse o seu nome, a instituição que você foi meu aluno e qual a disciplina que você foi meu aluno e como de alguma maneira essa disciplina lhe ajudou. Por favor, coloque aqui nos comentários. Eu quero saber que você teve aqui conosco. Uma segunda coisa ainda, a guisa de introdução, antes de olharmos para o texto nesse vídeo, é que esse vídeo está sendo gravado especialmente para a comunidade teológica que leva o nome do texto que nós vamos analisar, Tito 1:9. Eu criei essa comunidade, então, para compartilhar aulas, para compartilhar textos, para compartilhar insights, para compartilhar um pouco daquilo que eu tenho tido o privilégio de aprender de Deus para edificar outros líderes, outros pastores, ou mesmo cristãos que foram arregimentados pelo Senhor para fazer parte desse grande exército, desse grande batalhão que o Senhor tem formado no mundo, que desejam contribuir com a saúde da sua igreja local. Nós temos percebido que a igreja tem crescido em todo o mundo, principalmente no nosso contexto aqui no Brasil, mas o crescimento que temos visto é um crescimento em quantidade e não em qualidade. Então nós precisamos, juntos, eu e você, e é por isso que eu estou convidando você a fazer parte disso, a trabalhar para desenvolver, para promover a saúde da igreja. Parte, então, da saúde da igreja, a forma como a saúde da igreja ela acontece, ela é desenvolvida, é a partir de liderança saudável. Esse é o contexto de Tito, capítulo 1. No versículo 5, Paulo diz que foi por essa causa que ele enviou Tito a Creta, para que ele pudesse colocar em ordem as coisas restantes. Essa maneira de pôr em ordem envolve em cada cidade ele estabelecer liderança qualificada. A qualificação em Tito, a partir do verso 5, ela está demasiadamente focada no caráter do líder, a forma como ele internamente, de dentro para fora, manifesta frutos de conversão do evangelho, por liderar bem a sua própria casa, por ter domínio de si, por não ser amante do dinheiro, e ela então compreende a forma como os outros o enxergam, se não somente os seus, a igreja, mas os de fora, percebem frutos de conversão nesse homem. Então, eles vão falar desses dois aspectos, das qualificações internas de caráter e das percepções desse caráter por outros de fora. Quando a gente chega no verso 9, então, ele vai falar de algumas competências que esse líder deve ter. E é aqui que eu quero focar minha atenção com você. Tito 1:9 diz o seguinte: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então eu tenho pelo menos aqui 3 marcas da saúde de um líder a partir de Tito capítulo 9. A primeira delas tem a ver com ser apegado à palavra fiel. Tá certo? O verbo aí, anteromenon, dá uma ideia de alguém que mantém, alguém que está em contato direto, mas se nós expandirmos um pouco, essa mesma palavra, ela aparece outras vezes como alguém que é devoto a alguma coisa. A ideia então é que o líder saudável, ele tem uma devoção não somente a Deus, mas também à palavra de Deus, que no texto aqui é considerada como a palavra fiel. Se você olhar aqui, ele vai dizer anteromenon to kata ten didaken. Então ele vai falar aqui que esse apego deve ser ao conjunto de ensino recebido por esse líder. A NVI ela optou por uma tradução mais dinâmica nesse aspecto, que já interpreta o versículo. O didaken aqui traz essa noção de ensino já recebido, né? Esse ensino, né, ele é uma palavra fiel, o logon piston, né? Então aqui essa expressão aqui no genitivo
marcando uma espécie de característica ou de atribuição desse logo. Esse ensino recebido é o ensino fiel, tá certo? Então, a coisa que o líder saudável deve ser, a partir desse texto, então, é apegado à palavra fiel. Dentre tantas especialidades que um líder bíblico deve ter, uma deve se sobressair sobre todas as outras. É a habilidade que ele tem de manusear o texto sagrado. Ainda Paulo, mas dessa vez na sua segunda epístola a Timóteo, ele vai falar que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Esses textos, então, estabelecem uma relação de complementariedade. Eles, de um lado, ele deve ser apegado à palavra fiel e de outro, ele deve saber manusear bem essa palavra. É interessante que nos nossos dias essa função de pastor como homem do livro, do líder da igreja como homem do livro, ela tem sido minada dia após dia. Muitas pessoas enxergam o pastor como um terapeuta, como um gestor, como um construtor, como uma série de outras coisas, mas poucas lembram-se do pastor, do líder, como aquele que deve ser focado no estudo das Escrituras, no estudo recebido pela tradição que é fiel à Escritura, tá certo? Então essa é a primeira coisa. Voltando aqui para o nosso texto, nós vamos ver uma segunda característica, tá certo? Deixa eu mudar aqui a cor. Ele também deve ter poder, certo? A palavra aqui, dunatos. Essa ideia aqui, essa palavra, ela traz uma ideia de habilidade. Não é poder no sentido de que dele vai sair uma energia para fazer essas coisas, mas é a capacidade, a habilidade, tá certo? De fazer duas coisas. A primeira delas é a exortação, certo? O parakalem, certo? A ideia de exortar, de animar, de consolar, de encorajar, tá certo? Agora, o texto vai deixar claro a maneira como um pastor aprovado, como um líder saudável, ele oferece a sua exortação. Ele oferece a sua exortação a partir de um reto ensino, né? A partir da didascalia fen angiaionosen, certo? Aquele que exorta pelo reto ensino. E também, né? Aqui um Kai que acrescenta o que ele deve ter, não só poder ou habilidade para exortar, mas também o antilegotas, né? Que é a capacidade de convencer, de argumentar com aqueles que o contradizem, tá certo? Então são essas três características que nós aprendemos aqui de Tito capítulo 1, verso 9. O pastor, o obreiro aprovado, deve ser então apegado à palavra fiel, que dentre tantas especialidades ele tenha um em destaque, que é o manuseio da escritura, que possam dizer de mim e de você o que dizia de Joe Bunyan. Furem esse homem e com certeza sairá versículos. A ideia então que ele estava tão imerso na escritura que era natural que as pessoas pensassem assim. E depois o texto fala de duas habilidades: a habilidade de exortar, de confortar, de consolar, não pela presença, não por positivismo barato ou confissão positiva, mas a capacidade de exortar, de confortar, de consolar, de animar pelo reto ensino. E também a capacidade de contradizer, né, de apresentar um contra-argumento àqueles que se opõem, tá certo? Então, essas são as três características de um pastor saudável a partir de Tito 1:9 e são os três alvos que nós temos na comunidade Tito 1:9. Se você deseja fazer parte da comunidade, eu convido você a se inscrever, a entrar na comunidade a partir do link que vai jogar direto você no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Um forte abraço e tchau, tchau. Outra coisa, se você chegou até aqui, por favor, eu convido para que você se inscreva no canal e ajude compartilhando esse recurso com mais pessoas. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.